O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre. As ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Cristo, nosso pastor, que deu a vida por nós, nos fala por meio dessas parábolas a respeito do seu amor, do seu cuidado pelo seu povo, pelo seu rebanho. Essa imagem do pastor não é mais familiar para nós que vivemos num contexto tão diferente do da época de Jesus. Ele fala do redil. O que era o redil? Era uma espécie de muro em forma circular que servia como uma espécie de cercado. Então, no campo existiam vários rebanhos, cada um com seu pastor. E quando chegava a noite, para que as ovelhas não fossem atacadas pelos predadores noturnos, eles levavam todos os rebanhos para esse único lugar, para esse redil. E esse redil tinha uma pequena entrada estreita. Por ali iam entrando as ovelhas. E quem guardava as ovelhas, o redil não tinha uma porta. Quem guardava elas era um dos pastores. Eles iam se revezando, e o pastor fazia o papel de porta, e ficava apoiado com as costas numa dos cantos da entrada e com os pés no outro canto, e ali ele barrava a saída das ovelhas e também ficava atento para que não viesse nenhum animal, não viesse ninguém atacar as ovelhas. Então essa imagem do pastor que ao mesmo tempo é porta, que guarda, protege as ovelhas, é isso que Cristo está se referindo aqui. No dia seguinte, os pastores iam chamando as suas ovelhas. A gente pode achar isso complicado, pensando, bom, as ovelhas são todas mais ou menos iguais. Como é que eles faziam para distinguir as ovelhas do próprio rebanho de todas as outras, se todas elas passaram a noite juntas, misturadas ali no redil? Isso era muito simples, porque realmente é um fato, as ovelhas conhecem o timbre de voz do seu próprio pastor e criam com ele essa relação, porque elas sabem que ele é que vai conduzir elas para as boas pastagens, para a água, para a fonte de água. Então, cada rebanho ouvia
o chamado próprio, o chamado típico do seu próprio pastor, e as ovelhas iam ali no meio de todas as outras, iam saindo, iam acompanhando o seu pastor, porque conhecem a sua voz. Então, o redil tinha só essa pequena entrada, e a porta de entrada era um pastor. Por isso Jesus fala: quem não entra por essa porta, ele não vem com boa intenção. É o ladrão, ele pula o muro do redil para assaltar, né, para roubar as ovelhas. Não entra pela porta principal. E aqui a gente compara essa imagem com aquilo que a gente tem hoje. Na nossa realidade atual, nas redes sociais, deram voz para muitas pessoas. E cada um, né, e depois isso também se tornou um negócio muito lucrativo. Cada um procura chamar a atenção e se coloca como mestre, como alguém que ensina as outras pessoas, como diz, algo que é valioso para os outros. E as opiniões são diferentes e a gente vive nesse mar de opiniões desencontradas que não nos orientam. E a gente sabe também, esses mecanismos e algoritmos, etc., das redes sociais vão confirmando as nossas opiniões, porque quanto mais tempo a gente passa escutando uma determinada opinião, mais o algoritmo nos bota em presença de opiniões parecidas. E aí vão criando aquelas chamadas bolhas. Cada um pensa que todo mundo acha o mesmo que ele, porque ele está na sua bolha, escutando só aquilo que quer escutar, só aquilo que quer ouvir. E isso nós, cristãos, católicos, não ficamos imunes a essa influência. E a gente se depara também com esse fenômeno dos influenciadores católicos nas redes sociais. E muitos deles conduzem as pessoas para desvios, para dificuldades. Até porque um dos critérios que muitos usam para acreditar ou para seguir os influenciadores é o rigorismo deles. Quanto mais rigoroso um influenciador, mais as pessoas levam ele a sério, dizem: olha, esse aí é sério. Então, se ele te manda acordar todo dia às 3 da manhã e te colocar de joelhos e rezar 100 Pai Nossos com os braços abertos, então esse sim é para valer, esse aí é sério, não é aquele de meia tigela que coloca as coisas muito fáceis para todo mundo, né? Então as pessoas vão seguindo esses influenciadores, né? Muitos deles estão ficando ricos, milionários, né? com os seus canais. E aí as pessoas entram em discussões intermináveis umas com as outras, se agredindo, né, com palavras extremamente violentas nas redes sociais, cada uma defendendo o seu guru e atacando dos outros. Esses dias me deparei com uma dessas discussões, porque tinham pessoas que tinham escutado certos influenciadores a respeito do número de filhos que um casal devia ter para ir para o céu, né? Então eles estavam ali naquela discussão, não, se mais de 12 filhos, menos de 12 filhos, quanto é o mínimo de filhos que você tem que ter para ir para o céu, né? E estavam naquela discussão, uns agredindo outros. Aí eu entrei no meio, fazia muito tempo que eu não entrava em discussões de internet, de redes sociais, mas como alguns eram conhecidos meus, eu disse assim: peraí gente, um momentinho, nós somos católicos, né? Será que não era uma boa ideia vocês
se informarem qual é a doutrina católica sobre essa questão. O que o magistério da Igreja diz sobre essa questão? Porque a Igreja, como um corpo, tem os seus vários órgãos e as suas várias funções. E aqueles que têm a função de ensinar na Igreja, eles constituem o magistério da Igreja. E o magistério da Igreja é constituído pelo ministério ordenado, aqueles que receberam o sacramento da ordem e que são configurados com Cristo, cabeça e pastor da Igreja. Ou seja, os bispos, em primeiro lugar, o bispo de Roma, o Santo Padre, o Papa, e os bispos em comunhão com ele, que vão realizando esse que é chamado o magistério da Igreja, e nas suas diversas formas, o magistério solene, o magistério dos concílios, o magistério ordinário universal, o magistério extraordinário. Aí tem várias maneiras de exercer essa função, mas ali eles vão nos esclarecendo, porque receberam o sacramento, seja uma especial configuração com Cristo, cabeça e pastor. Então, é em nome de Cristo que eles vão nos ensinando para que o rebanho não se desvie. E aqui a gente tem que ter muita maturidade, porque é claro que as pessoas também, o clero tem as suas opiniões sobre outras matérias que não estão diretamente ligadas com a fé e com o comportamento, e ali a opinião deles vale tanto quanto a opinião de cada um de nós, Mas quando a Igreja, através do seu magistério, se pronuncia em matéria de fé, em matéria de moral, ou seja, daquilo que a gente deve crer e fazer para alcançar a vida eterna, então ali a Igreja está exercendo a sua autoridade. E ali não se trata de uma opinião entre outras, mas daquilo que Cristo disse aos apóstolos: quem vos escuta, a mim escuta. Quem me escuta, escuta o meu Pai que me enviou. Quem não me escuta, não escuta e não ouve o Pai que me enviou. Então, é com essa autoridade que a Igreja ensina. Então, se a gente quer saber qual é a doutrina oficial da Igreja Católica a respeito de todas as coisas, em primeiro lugar, a gente tem como instrumento o Catecismo da Igreja Católica. Quantos de nós que eu não vou fazer isso, mas poderia fazer uma pergunta, de levantar a mão, quem tem na sua casa o Catecismo da Igreja Católica? É importante a gente ter esses instrumentos, porque ali não tem opinião, não tem achismo, não tem corrente, não tem moda, é a doutrina católica oficial. Algumas pessoas ficam perplexas e não se surpreendem com certos gestos, certas afirmações do nosso Papa, do Papa Francisco, mas tem uma coisa que muitas vezes acontece e que acaba não sendo reportada pelos meios de comunicação. Quando perguntam ao Papa Francisco o que ele pensa das diversas matérias que incomodam a relação entre o mundo e a Igreja hoje, o que o senhor diz a respeito da homossexualidade? O que o senhor diz a respeito disso, da economia, de tal coisa? O Papa Francisco sempre dá uma resposta. Ele diz: o que eu creio sobre isso é o que a Igreja crê.
E aí pergunto, mas o que a igreja crê? Se o que a igreja crê está escrita no catecismo da Igreja Católica. Consultem o catecismo. O que eu penso sobre qualquer matéria está ali no catecismo da Igreja Católica. Então, a gente tem que ter, como cristãos e como cristãos católicos, a gente tem que ter essa atenção ao magistério da Igreja, e andar dentro do rebanho. O pastor, ele tem um instrumento para levar o rebanho, para tanger o seu rebanho, que é o seu cajado. O cajado tem duas pontas, Ele tem uma ponta reta, que ele usa para cutucar as ovelhas que estão ficando para trás, que estão muito atrasadas. E ele tem uma outra ponta curva em forma de gancho para puxar para trás as ovelhas que estão indo muito para frente e estão saindo fora do rebanho porque querem ir mais rápido que o rebanho. Então, nós escutando a voz do nosso bom pastor, nosso único pastor, que é Jesus Cristo, que se manifesta de forma sacramental nos nossos pastores, no Santo Padre, nos bispos, nos sacerdotes, aqueles que estão em comunhão na igreja. Jesus Cristo, pastor, nos diz, não queira sair do rebanho, não queira ir nem para frente e nem para trás, anda no mesmo passo que a igreja. Tem pessoas que dizem, eu não aceito o magistério da igreja dos últimos 50, 60 anos, eu quero ficar nos anos do passado, porque eu acho que o magistério atual da igreja não concorda com o anterior, com o dos antigos papas. Aí o que a gente responde isso? A gente diz, falou muito bem, você diz, eu acho. Só que na igreja não existe esse eu acho. Quem tem autoridade, recebeu de Deus a autoridade para interpretar o que o magistério da igreja diz ou deixa de dizer, é o próprio magistério. Nós temos uma autoridade na igreja, uma autoridade doutrinal, que nos livra desse vai e vem de opiniões, de correntes. E também tem aquelas pessoas que dizem, a igreja está muito atrasada, a igreja precisa de se modernizar, o mundo de hoje mudou, a igreja tem que mudar também, a igreja tem que se abrir às novas ideias, às novas correntes de pensamento, às novas ideologias. Está muito atrasada. Então, ali o pastor também te puxa com o gancho e diz, calma, não queira ser mais inteligente que a igreja que foi iluminada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, como a gente escutou na primeira leitura. Não queira saber mais que a igreja, não queira ser mais inteligente que a igreja, não queira ser mais santo que a igreja, porque se você sai do rebanho, aí você fica à mercê dos ladrões, dos lobos, dos predadores, que só vêm para te matar, para te roubar, para te assassinar. Só dentro do rebanho você é conduzido pelo bom pastor, que te leva para a vida plena, para a vida em abundância. Vamos então pedir, irmãos e irmãs, a graça de escutarmos sempre com muita atenção, com muito espírito de obediência, aquela obediência livre, amorosa, própria do Filho, a tudo que a igreja nos ensina, e que a gente não queira ir nem para frente e nem para trás, mas sim ir caminhando sempre ao passo da igreja, ao passo do nosso bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo.